Então, bom dia a todos. Estamos aqui para mais uma reunião científica do nosso grupo da cardiologia do Hospital Encore, Instituto de Neurologia de Goiânia, do grupo Cora Saúde. Hoje recebendo aqui ninguém mais, ninguém menos que o Dr. Arthur Henrique de Souza, cirurgião cardiovascular do nosso serviço. É difícil até falar do Arthur, porque é uma pessoa que a gente gosta tanto e a gente sabe do amor que ele tem pela cardiologia, pela cirurgia cardiovascular, a dedicação que nesses meus 27 anos de prática eu nunca tive contato com outro cirurgião que se dedique como o Arthur se dedica. Essa é a minha opinião pessoal, ele pode até questionar, mas tenho certeza que todos aqui concordam, tanto que o Arthur se dedica ao paciente, ao ato cirúrgico, e hoje poder ouvir falar ele de ECMO, ele falar sobre ECMO é uma sorte para todos nós. Então, meu irmão, é muito bom te receber aqui na nossa reunião, uma honra para a gente e que a gente possa trabalhar juntos aí por todo o resto da nossa vida, meu amigo. Vamos que vamos, a palavra é sua. Ô, meu caro Juliano, muito obrigado aí pelas palavras carinhosas, né? Eu estou muito grato aí, realmente, à especialidade que eu escolhi e conto, obviamente, com o auxílio de todo um time enorme, né? Porque ninguém trabalha e ninguém tem êxito sozinho, e eu agradeço muito a toda a equipe, a todo o time que compõe esse grupo, e é por isso que a gente vem trabalhando e tendo algum êxito aí nesses últimos anos. Mas falar sobre ECMO, eu estava comentando anteriormente, falei em 2020, na época quando começou a fase mais intensa da pandemia, e de lá para cá muitas coisas mudaram, né? O número de pacientes que foram colocados em ECMO aumentou exponencialmente, justamente por conta do Covid, e aí nós vamos hoje dar uma nova abordagem para saber que teve alguma mudança nesses últimos tempos. Então, só para fim de definição, então, a ECMO nada mais é do que uma forma de suporte de vida, onde um circuito artificial externo transporta o sangue venoso do paciente para um dispositivo de troca gasosa, oxigenação, onde o sangue é enriquecido com oxigênio e tira, né, e tem o dióxido de carbono removido. Então, o sangue é então devolvido ao paciente através de uma veia central ou de uma artéria. E aí, quando a gente vê essa definição, nada mais é do que uma circulação extracorpórea, do que a gente faz todos os dias na cirurgia cardíaca, e aí nós vamos ver quais são as diferenças entre elas. Só do ponto de vista histórico, né, o desenvolvimento da circulação extracorpórea começou em laboratório em 1950, até que o Dr. Gibbon, em 1953, conseguisse realizar uma cirurgia aberta através da circulação extracorpórea, e aí realmente mudou a história da cardiologia e da cirurgia cardíaca. O primeiro caso reportado de ECMO com sucesso foi um paciente adulto pós-trauma, em 1971, primeiro caso pediátrico em 1972, e o primeiro caso neonatal, uma paciente chamada Esperança, com uma síndrome da angústia respiratória logo após o nascimento, que foi em 1975. Entre 1975 e 1989, fizeram um trial chamado ARDS Trial, e que foi muito criticado pela metodologia, mas mostrou uma mortalidade muito elevada da ECMO quando comparada com o tratamento convencional. E aí realmente ficou um tempo no limbo a ECMO como um dispositivo que não demonstrou sucesso nos casos utilizados. Na cirurgia neonatal, né, e pediátrica, continuou com muita força, principalmente nos grandes centros dos Estados Unidos, e realmente mostrou um resultado muito melhor do que nos pacientes adultos. Então, em 2000, essa prática da ECMO se tornou rotina também nos pacientes adultos em grandes centros do mundo, até que em 2009 nós tivemos a publicação do Caesar Trial, que nós vamos falar mais à frente, mostrando um resultado muito interessante da ECMO nos pacientes com doenças respiratórias, até que 2020, aí, no início de 2020, com o boom da Covid e aquela catástrofe que aconteceu no mundo todo, o número de pacientes colocados em ECMO aumentou substancialmente, e nós vamos mostrar aqui depois o número desse aumento. Então, só para mostrar aqui uma foto desse paciente, em 1971, mostrando o tamanho aí do circuito do dispositivo. Esse paciente teve êxito, né? Ele era um paciente de 32 anos que teve um acidente de carro e conseguiu ser salvo pelo dispositivo de ECMO. Essa é a Esperança, a primeira bebezinho neonato teve sucesso com o ECMO em 1975.
E aí mostrando a evolução, de como era o tamanho do dispositivo e para agora o que é um dispositivo de ECMO. Esse aqui é uma paciente que nós tivemos a oportunidade de colocar em ECMO no hospital aí durante o Covid. Todos aí do time se lembram, a paciente ficou 66 dias em ECMO e graças a Deus ela conseguiu, e graças ao empenho de um número de profissionais enorme, ela conseguiu voltar para casa. Para você ter ideia, isso aí uma parte do time da ECMO que luta 24 horas por dia para poder dar assistência ao paciente. Então, ele representado pela cirurgia cardíaca, pela terapia intensiva, pelos perfusionistas, pelas enfermeiras, fisioterapeutas, técnicos de enfermagem. Isso é só parte de um time, ele é muito maior, obviamente. O paciente fica 66 dias no hospital. O cuidado ele é necessário por muitos profissionais. Então, no princípio da ECMO, né, a drenagem do sangue venoso através de 2 cânulas posicionadas no átrio direito, o CO2 é retirado e adicionado O2, como falado anteriormente, e aí nós temos 2 configurações. Nós temos a configuração do ECMO veno-venosa e a configuração veno-arterial. Esse aqui é o dispositivo, né, propriamente dito, mostrando aqui na seta o oxigenador, né? Essa bomba centrífuga é a que consegue impulsionar o sangue para a artéria após ele retira, né, o sangue venoso, passa pelo oxigenador de membrana e reinfunde no paciente. A gente pode dar aí, ele coloca aqui até 4.000 rotações, mas nesses dispositivos mais modernos a gente consegue dar até número de rotações maiores, podendo inclusive, dependendo dos diâmetros da cânula e do peso da superfície corpórea do paciente, a gente pode dar um fluxo até de 8 litros por minuto. Normalmente, esses circuitos eles têm uma durabilidade nominal em torno de 14 dias, mas nós tivemos aí a satisfação daquela paciente de 66 dias, a primeira membrana ter durado aí quase 45 dias. Esse o oxigenador de membrana que diferencia do circuito de circulação extracorpórea pelo fato de ter uma durabilidade muito maior. Normalmente, o conjunto de SEC utilizado na cirurgia, ele tem um tempo de utilização bem curto, né? Então, normalmente, no máximo 4 a 6 horas, e esse dispositivo foi desenvolvido com um número de membranas maior número, com o circuito fechado, permitindo uma durabilidade maior. O console onde a gente consegue controlar esse fluxo, né? Esse aqui à esquerda é o que nós temos aí, que nós utilizamos no hospital. Os tubos que circulam o sangue, eles podem ou não serem adsorvidos com heparina no circuito. Sempre o paciente ele vai ter que ser heparinizado, obviamente, mas em muitos circuitos ele já tem heparina já na parede. Essas são as cânulas que nós utilizamos para fazer a ECMO, né? A cânula arterial, que é essa aqui com a ponta vermelha, e a cânula venosa, mostrando essa cânula mais longa. Normalmente, a gente introduz essa cânula venosa na veia femoral, na grande maioria das vezes, por isso que ela é longa, porque ela tem que chegar ali até na cava superior. E a importância da gente definir os diâmetros das cânulas ela é fundamental para que a gente possa colocar um fluxo maior ou não na ECMO. Então, se o paciente, nós nos baseamos pela superfície corpórea do paciente, porque a gente precisa, então, né, puxar o sangue do paciente, né, da veia e reinfundir em alguma artéria, no caso da ECMO veno-arterial. Então, para que a gente consiga dar um fluxo adequado, a gente precisa ter um diâmetro de cano adequado. E isso é uma situação complexa em alguns casos, porque dependendo de um diâmetro muito grande, a gente pode levar a isquemia de membro, nós vamos ver isso aí posteriormente. Então, a ECMO, né, ela serve como terapia de suporte e não como tratamento curativo, tá? Então, ela serve como ponte para recuperação, né, para ganhar tempo na recuperação de um paciente, de um paciente que está aí com sepse, está no processo de infecção importante, no síndrome da angústia respiratória. A gente vai deixar esse pulmão ou esse coração descansando enquanto a máquina está trabalhando, para dar tempo, né, no caso da sepse, do antibiótico fazer efeito, no caso da SARA de acabar, diminuir a inflamação, no caso do choque cardiogênico da causa base poder ser tratada e o músculo recuperar, e aí sim a gente consegue desmamar da ECMO.
Então, serve também de ponte para a decisão, né, que a gente mantém o paciente em suporte enquanto a equipe decide o próximo passo. Isso acontece muito, né, no universo neonatal, na cirurgia cardíaca neonatal. Então, são cirurgias muitas vezes complexas, com tempo de duração muito grande, e o paciente, às vezes, ele sai com uma quantidade de drogas vasoativas mais altas. Então, a gente coloca em ECMO o paciente. Por exemplo, você faz uma transposição das grandes artérias e se a função ventricular ainda está um pouco deteriorada, você vai levar esse paciente em ECMO para a sala da hemodinâmica para saber se tem algum kink na anastomose do wash coronariano. E aí sim, se você identificar alguma falha anatômica cirúrgica, você faz o procedimento para que esse músculo possa recuperar. E aí tem várias outras possibilidades. E, obviamente, como ponte para transplante, né, enquanto o paciente, naquela fase terminal da insuficiência cardíaca, quando não se consegue ter um tratamento clínico adequado, a gente coloca o paciente em ECMO, coloca ele em prioridade, né? Hoje, há pouco tempo, nós tivemos o exemplo aí do Faustão, que entrou em prioridade para o transplante cardíaco. Ele não precisou entrar em ECMO, mas chegou a cogitar a possibilidade, quando o paciente entra, não consegue sair da UTI, necessita de drogas vasoativas, diminuição da função renal, aí sim ele pode ser priorizado para transplante. E aí a diferença, então, da ECMO para a SEC, a SEC foi desenvolvida, né, para um suporte de menor tempo, quando a gente realiza a cirurgia cardíaca, e a ECMO no suporte de tempo maior. Qual a diferença básica? Então, o oxigenador de membrana ele é diferente, como eu mostrei anteriormente, e no caso da SEC, ele existe um reservatório de cardiotomia. Então, o sangue que nós drenamos do coração, ele fica num reservatório e ele é reinfundido. Porque quando a gente abre, né, alguma cavidade do coração, nós vamos aspirar o sangue que sai dentro do coração, ele entra para esse reservatório e reinfundido. No caso da ECMO, não, é um circuito fechado. Então, não tem possibilidade, por exemplo, na ECMO, do paciente sangrar e eu aspirar o sangue e ele voltar para o circuito, porque ele é um circuito fechado, né? Então, isso já se diferencia bastante com relação à ECMO. Então, outras diferenciações, né? Então, no caso da SEC, você tem um reservatório venoso, no caso da ECMO, não. Normalmente, na cirurgia cardíaca, a gente deixa um tempo de coagulação ativado acima de 600 segundos. Na ECMO, hoje, a gente já consegue deixar um TCA um TCA menor, né, entre 120 a 180 segundos. Alguns grupos delegam aí 160 a 210 segundos, mas a gente consegue deixar, se tiver um fluxo alto, um tempo de coagulação ativado menor, que diminui aí o risco de sangramento, principalmente nos sítios das cânulas. No caso da SEC, então, a gente consegue fazer a autotransfusão, aquilo que eu expliquei, a gente aspira o sangue e reinfunde, porque tem um reservatório. A SEC, ela é capaz de proporcionar hipotermia. Normalmente, a ECMO, apesar de ter um trocador de calor, ele serve mais para manter a temperatura do paciente, porque quando o sangue passa por um circuito, a tendência realmente é diminuir. Você está no ambiente de UTI, ar-condicionado, esse sangue vai passar por uma máquina, então você tem um trocador de calor para manter a temperatura aí entre 34 e 38 graus. A hemólise, a SEC, ela tem hemólise porque a gente aspira muito, né, o sangue, então tem hemólise, e na ECMO, a princípio, não temos hemólise. Anemia, na SEC a gente dilui o paciente, a gente trabalha com o paciente com hemoglobina mais baixa durante a SEC, e na ECMO, esse não é o intuito é trabalhar com uma hemoglobina normal. A drenagem venosa, na SEC, a gente sempre faz pelo ato direito, e na ECMO, também fazemos pelo ato direito. Porém, em algumas situações, quando o paciente tem uma disfunção ventricular esquerda grave e você não consegue esvaziar muito bem o ventrículo esquerdo, você precisa descansar esse ventrículo esquerdo, você pode colocar uma cânula acessória no ato esquerdo para poder drenar todo esse sangue que está no ventrículo, para deixar ele murcho e ele conseguir recuperar mais esse músculo. Mas aí você só consegue introduzir uma cânula no ato esquerdo através de toracotomia. Então, essa aqui é a configuração que a gente tem, né, a ECMO veno-venosa. E aí, qual que é o princípio da ECMO veno-venosa? A gente drena da mesma forma o sangue através do átrio direito, né, das veias, e a gente reinfunde, né, no átrio direito em direção à artéria pulmonar. Então, na verdade, a gente vai estar fazendo o papel único e exclusivamente do pulmão. Então, em algumas condições patológicas onde existe
obstrução do fluxo das artérias ou das arteríolas pulmonares, nós não conseguimos utilizar a configuração da ECMO veno-venosa. Então, embolia maciça, por exemplo, é ECMO veno-arterial. A gente tem que fazer o suporte dos dois. Por quê? Porque quando a gente reinfunde o sangue ali para passar pela artéria pulmonar, ele não vai conseguir passar de forma adequada para voltar para o ato esquerdo. E aí, no caso da ECMO veno-arterial, nós vamos ver as configurações possíveis dessa ECMO. Então, aqui, na ECMO veno-arterial, nós temos aqui uma cânula entrando aqui, ó, uma cânula na artéria, uma cânula arterial, na artéria femoral esquerda e uma cânula venosa na veia femoral direita. Então, essa cânula venosa, ela vai até ali próximo do átrio direito, ela drena esse sangue e reinfunde aqui, fazendo um fluxo retrógrado, né, durante essa ECMO, ou seja, nós vamos reinfundir o sangue aqui pela artéria femoral esquerda. A gente utiliza muito essa técnica nas cirurgias minimamente invasivas, então, praticamente mais de 90% a gente utiliza essa técnica anterior aqui, né? A outra técnica seria a central, é o que a gente utiliza na cirurgia, e ela entra num conceito importante para nós na síndrome pós-cardiotomia, naquele paciente não consegue sair circulação extracorpórea, e a gente precisa deixar ele em ECMO, então a gente mantém a cânula central, ou seja, é uma cânula que a gente coloca diretamente no átrio direito, e uma cânula que a gente coloca na aorta ascendente. Essa é a configuração. Hoje tem se falado muito na canulação da artéria axilar, por ser um fluxo um pouco mais anterógrado quando comparado com o fluxo da artéria femoral. Isso é importante, principalmente nos pacientes que têm disfunção ventricular esquerda importante, porque você tem uma pós-carga menor quando comparado, né, com a artéria femoral. Existe uma competição de fluxo quando o ventrículo esquerdo vai melhorando, com esse fluxo retrógrado pela artéria femoral, então na artéria axilar você consegue ter um fluxo um pouco mais fisiológico, um pouco mais anterior. Essas são as configurações que nós temos da ECMO veno-venosa. Então, nós temos aqui uma cânula introduzida, essa configuração que se coloca na imensa maioria das vezes, dos pacientes que nós colocamos aí no hospital para problema de doença pulmonar, nós colocamos essa. Então, a cânula venosa na veia femoral, essa é a longa, que vai fazer a drenagem do sangue, e a gente coloca uma cânula um pouco mais curta na veia jugular interna direita, podendo fazer esse fluxo aqui que mostra, que representa. Só mostrando essa seta para mostrar a importância da gente se preocupar com a distância entre as cânulas, porque senão, quando for reinfundir, existe uma coisa chamada circulação cruzada, onde o fluxo arterial que é infundido aqui, ele acaba sendo drenado por essa cânula, então existe uma distância. Para poder melhorar essa possibilidade, eles fizeram uma cânula que a gente tem que um pouco mais flexível, que a gente pode direcionar diretamente para a artéria pulmonar, otimizando esse fluxo, né, para os vasos pulmonares e para melhorar, então, esse sangue oxigenado, porque vai diminuir, então, a mistura do sangue no átrio. Aqui só para fortalecer, né? Então, esse aqui é o que a gente chama, é uma complicação da ECMO veno-venosa, que é a circulação cruzada, ou seja, você faz uma ECMO totalmente inefetiva, porque você está drenando o sangue venoso, você oxigena pela ECMO, e quando você reinfunde, a própria cânula de drenagem suga esse sangue arterial. Então, o ideal é que você mantenha uma distância para otimizar esse fluxo. Então, tomar muito cuidado com a ponta da cânula venosa, não deixá-la chegar no átrio direito, para não acontecer essa circulação cruzada. Existe essa configuração aqui na seta, que ela não precisa do circuito de biopump. Você só coloca o oxigenador, você utiliza a própria força do coração do paciente, e isso aqui serve mais para retirar CO2. É pouco utilizado, porque a ECMO hoje se tornou um dispositivo muito seguro, então é muito mais seguro você conseguir controlar o fluxo através de um console do que você ficar dependente, então, somente do seu débito cardíaco, mesmo que ele seja normal. Então, a ECMO veno-venosa ela foi desenvolvida para proporcionar um suporte parcial ou total das desordens pulmonares graves,
que não necessitam, obviamente, de suporte para o coração, que é indicado, então, quando o débito cardíaco é normal. Tradicionalmente, a drenagem venosa é feita daquela forma que eu falei, né, da veia femoral direita com a veia jugular interna direita, e aí sempre tomar cuidado. Existe uma cânula única, que você já tem dois orifícios, um que drena esse sangue venoso, o outro que reinfunde, é uma cânula, só que como o diâmetro dela não é muito calibroso, você não consegue dar um fluxo mais alto. Essa cânula, então, ela não é tão utilizada por conta dessa limitação de fluxo. Porque muitas vezes a gente viu na nossa lead diária que a gente precisa, principalmente no início, dar fluxo bem alto. Então a gente precisa tomar muito cuidado com os diâmetros das cânulas, porque não são você que faz uma ECMO totalmente inefetiva. Então, as indicações principais, né, da ECMO veno-venosa, né, das desordens respiratórias são a SARA, e essa aqui entra como o Covid-19 aí como uma inflamação significativa, né, do pulmão, né, as pneumonias também severas, as doenças pulmonares obstrutivas como asma severa, né, alguma hiperreatividade pulmonar ou pneumonite por inalação de algum produto. Nós tivemos aí no hospital, se não me engano, no ano passado, uma jovem que ela já tinha uma doença, ela tinha uma asma importante e ela foi fazer um tratamento, ela foi no salão fazer um procedimento no cabelo. E nesse procedimento no cabelo tinha algum produto químico que levou uma hiperreatividade significativa. Essa menina, essa paciente, se eu não me engano, ela tinha 32, não tem. Ela tem 32 anos, ela chegou no hospital numa condição muito grave, foi entubada, ela estava com CO2 extremamente elevado, com uma relação PF muito baixa, e aí foi indicado a ECMO para ela. Ela ficou em ECMO mais ou menos uns 5 dias, se eu não me engano, 5 ou 7 dias, e aí ela pôde sair desse processo agudo, e ela conseguiu sair da ECMO e voltou à sua vida normal. Então, existe o trauma também pulmonar, bronquiolite obliterante, doenças autoimunes e assim por diante. Em algumas condições onde o paciente espera para transplante, né, para transplante pulmonar, ou então para dispositivo de assistência circulatória. E aí a ECMO veno arterial, que obviamente ela é colocada quando não só, né, quando o coração aí tá com insuficiência, às vezes ele está com débito normal, mas o paciente está em choque, né, pelas variadas possibilidades. Então as configurações que nós conseguimos, já foi falada, né, femoral, que é o mais comum. Por quê? Porque é o que se coloca mais fácil, a gente consegue fazer isso por punção, a gente precisa dissecar. Isso em 2014, quando eu fiz o curso da ELSO, que é a sociedade aí que representa a ECMO no mundo, sempre a ECMO era colocada com dissecção. Então, a gente dissecava a veia e a artéria femoral e a gente colocava sob visão direta. Ainda na maioria das vezes se faz dessa forma, mas a gente sabe que hoje, com os dispositivos de fechamento, como o pré-closure lá, que o pessoal da hemodinâmica usa muito, a gente consegue fazer isso tudo percutâneo, né? Sempre guiado por ultrassom, então não tem dificuldade de fazer essa técnica. E não por acaso, a ECMO saiu única e exclusivamente da mão do cirurgião cardíaco. Hoje tem profissionais terapia intensiva, que já são especialistas em ECMO e são totalmente capazes de fazer essas punções aí sem maiores dificuldades. Então, essas são as causas aí inúmeras, né, que a gente pode pensar para utilizar a ECMO num choque cardiogênico, dando ali ênfase, obviamente, à síndrome pós-cardiotomia, né, nos pacientes que não conseguem sair de circulação extracorpórea pós-cirurgia, pacientes em sepsis, que é muito comum, infarto agudo do miocárdio grave, miocardites, né, paciente pré-transplante, então, tempestade, arritmia, embolia pulmonar maciça, trauma, então, no paciente pós-periparto também, então, são inúmeras as possibilidades de utilização da ECMO. Então, a gente tem aqui quando a gente vai avaliar a condição fisiológica, aí, quando o paciente ele tem aí uma relação PF menor que 80 com uma FO2 acima de 90%, ou uma hipercapnia com PO2, né, com PCO2 maior que 80, e uma incapacidade de reduzirmos, então, a pressão de platô no respirador de 30 para menos, e nós vamos avaliar qual o tempo disso,
após todas as medidas necessárias, é um paciente que a gente tem que considerar para ECMO, né? O paciente que precisou de intubação enquanto aí está esperando transplante, né? Um colapso pulmonar agudo, né? No caso aí, um paciente com uma pneumonia grave que precisou e evoluiu com uma piora muito rápida, sem o tratamento, sem uma resposta rápida ao antibiótico. Paciente que tem uma perfusão tecidual inadequada, mesmo com a volemia otimizada, mesmo com as drogas otimizadas, né? Choque persistente. E aí, para a nossa realidade aqui, ele coloca, que é uma coisa importante, que nos serviços de trauma, que existem muito nos Estados Unidos, que o paciente que chega no pronto-socorro, ele chega, tem uma parada lá, chega parado, e se ele tem 10 ou 15 minutos de parada sem reversão, sem sucesso, eles colocam o paciente em ECMO, tá? Para a nossa realidade, isso é muito difícil, porque a gente não tem um time de ECMO 24 horas disponível no hospital, como esses grandes centros têm. Eles têm não só o profissional, o ECMO Team, que fica 24 horas de plantão com a máquina em um dispositivo montado. Então, é possível colocar, então, em ECMO o paciente em parada, e a gente mostra que existe um percentual de reversão. E aqui, no caso da cirurgia cardíaca, um dado importante para consideração, quando nós não conseguimos tirar o paciente de circulação extracorpórea, apesar de sabermos que a mortalidade ainda é muito elevada, mas é uma esperança do paciente que, obviamente, que não sai de circulação extracorpórea, ele iria morrer na sala de cirurgia, mas existe essa possibilidade da recuperação do trauma cirúrgico, da recuperação da função pulmonar, da função ventricular, e conseguir sair depois aí. E aqui eu coloquei uma questão importante, aqui é para o nosso time de hemodinâmica, que é tão atuante aí, principalmente em casos muito, muito graves, nessas angioplastias. Em alguns casos eu sei que no hospital utiliza-se o balão intra-aórtico, mas fica aqui a ECMO como uma possibilidade em pacientes mais graves, como colocar em ECMO durante essas angioplastias mais complexas. E obviamente, as síndromes respiratórias agudas, que são múltiplas as causas. E aí nós temos as contraindicações. E isso aqui é importante, porque o paciente, na AELS, eles consideram isso uma contraindicação absoluta para a indicação de ECMO. Ou seja, o paciente ficou mais de 7 dias intubado, com FO2 de 90% ou mais, com a pressão, né, de pico de platô acima de 30, é uma contraindicação absoluta. E isso, para a nossa realidade, é muito difícil, porque nós aqui temos um tempo, um delay entre indicar e conseguir implementar. Especificamente a paciente que ficou conosco 66 dias e foi embora para casa, essa paciente ela tinha contraindicação absoluta pelo tempo de intubação. Acabou porque por questões de pressão familiar, né, de entrar na justiça, a gente acabou colocando o que mostra que, apesar de existirem essas recomendações, nesse caso, nós tivemos êxito, né? Existem as alterações laboratoriais, então, quando o paciente tem uma neutrofilia importante, doenças neurológicas ou sangramentos recentes, a gente são contraindicações absolutas, né? Dissecção de aorta, insuficiência aórtica importante, né? Falência múltipla de órgãos ou doenças crônicas graves de órgãos importantes, como enfisema pulmonar, paciente cirrótico, paciente com insuficiência renal já dialítico. Então, são contraindicações consideradas absolutas pela diretriz da AELS. Tá? E aqui eu coloquei as relações, as contraindicações relativas, né? A idade. Até pouco tempo a gente considerava acima de 65 anos contraindicação, e hoje isso já não é muito falado, depende muito da condição física da pessoa, né, do paciente, da expectativa de vida. A gente sabe que nossa realidade, a gente tem pacientes de 70 anos que tem uma fragilidade extrema e pacientes de 70 anos que parece que tem 50 anos. O paciente obeso, né, considere-se então uma contraindicação relativa, índice de massa corpórea, né, de superfície corpórea acima de 35, então é uma consideração que a gente tem que ter, avaliando, obviamente, junto com o contexto da idade, e o paciente que não consegue ser anticoagulado, né, que tem alguma patologia, alguma resistência, por exemplo, à heparina, e é muito difícil de você conseguir manter. Esse aqui é um score que é o SAVE Score, para paciente
que a gente quer considerar para colocar em ECMO veno-arterial. Então, existem aqui algumas variáveis, como os diagnósticos, a idade, tudo, e aqui no final tem uma pontuação. Essa pontuação vai dar uma estimativa da mortalidade. E aí nós vamos basear, vale a pena colocar em ECMO, porque, primeiro, que é um custo muito alto, demanda uma equipe muito grande, existe muita dificuldade de autorização do sistema, né? Por familiar que quer pagar, e realmente é muito caro ainda, então a gente tem esse score para poder guiar o percentual, a taxa de sucesso. Da mesma forma, como eu comentei, aqueles parâmetros ventilatórios, então, a partir do momento que o paciente está com uma doença pulmonar importante, ele está entubado, ele está com um PO2 baixo, uma relação PF baixa, então nós vamos fazer todas as manobras, né? Bloqueador neuromuscular, PIP alta, vasodilatador pulmonar, posição de prona, né, na UTI, e mesmo isso, ele não encontrou. Então, fizemos todas as manobras, e mesmo assim, ele continua com a PF menor que 80, maior que 6 horas, ou então uma PF menor que 50 por maior que 3 horas, ou então um pH menor que 7,25, um PCO2 acima de 60, maior que 6 horas, nós temos, então, recomendação de colocar esse paciente em ECMO. Esse aqui é um score, que é o RESP score, que da mesma forma que no paciente para o veno arterial, esse é para o veno venoso, para avaliar a possibilidade, e aí dependendo da pontuação, nós vamos ter no risco, na classe 1, 92% de sobrevida, 2,76, no 3,57, assim por diante, né? Mostrando aqui quais são as vantagens de uma em relação à outra. Então, na ECMO, o veno arterial, ele propicia, então, o suporte cardíaco, então ele consegue dar um débito cardíaco nos pacientes com coração que está em falência. A gente consegue, né? A canulação ela é mais difícil na vena arterial justamente pelo fato de termos que colocar uma cana numa artéria, o que confere maior risco de sangramento, maior dificuldade técnica. No caso, ela mantém o fluxo pulmonar, né? Na ECMO venosa mantém o fluxo pulmonar, que a gente viu que a gente reinfunde, né, no retorno arterial o sangue para a artéria pulmonar. Então, existe ainda um fluxo, então, um fluxo na artéria pulmonar, e no caso da ECMO veno-arterial, não, a gente drena o sangue ali, o ventrículo direito vai ficar ali murcho, porque a gente vai drenar todo o sangue e vai reinfundir no sistema arterial. Então, a gente consegue oferecer um PO2 maior na ECMO veno-arterial, né? Porque, querendo ou não, na ECMO veno-venosa existe ainda uma mistura do sangue, né? E com o paciente com coração comprometido, obviamente, a veno-arterial. Então, quando a gente inicia, existem algumas características, a gente inicia com fluxo um pouco menor, né? Tentando otimizar ao máximo a quantidade de gás e a troca gasosa. A gente não precisa fazer isso de uma forma muito rápida, né? Porque até ruim, o paciente estava com PCO2 aí de 80, de 90, de repente você lava muito o CO2, então você tem que fazer isso gradativamente, atingir as metas, né? Conseguir melhorar essa relação, descansar o pulmão, né, no respirador, né? Mantendo aí uma saturação, no caso da ECMO veno-arterial acima de 90%, e no caso da ECMO veno-venosa acima de 75%. Você vê que não é tão rigoroso, a gente não vai chegar, o paciente está nas condições extremamente graves, você não vai focar o paciente ter uma saturação aí de 100%. Então, existem essas relações, mesmo porque na veno-venosa existe ainda, né, a mistura do sangue, né? A gente tem que melhorar, manter então essa PO2 no nível adequado, monitorizando sempre a questão do lactato, da pressão arterial, da saturação venosa, e tudo que a gente faz em todos os pacientes de terapia intensiva, só que de uma forma mais constante, né? Então, a monitorização desse paciente sempre é fundamental. Uma observação, a monitorização do tempo de coagulação. Hoje, muitos serviços nem fazem muito tempo de coagulação ativado mais. A gente monitoriza aí pelo o TTPA, não tem problema, a gente pode monitorizar aí pelo tempo de protomina e do TTPA uma vez ao dia, porque a gente consegue dar um fluxo alto e, por isso, a gente não precisa ficar colhendo sangue o tempo todo para avaliar essa questão. A não ser que você comece a ter sinais de pequenos trombos, e aí você pode fazer esses exames um pouco mais recorrente.
Aí, a partir do momento quando o paciente realmente mostra uma melhora laboratorial importante, melhores parâmetros hemodinâmicos, nós vamos desmamando gradativamente dessa ECMO. Nós temos os parâmetros da mesma forma que a gente faz na circulação extracorpórea, a gente diminui o fluxo, ele mantém a pressão arterial, mantém os níveis de lactato, mantém níveis baixos de drogas vasoativas, nós estamos habilitados a poder desmamar da ECMO. As complicações mais comuns, a mais comum é sangramento, né? Principalmente nos sítios das canulações, por isso que nesse contexto, né, a introdução das cânulas de forma percutânea diminui muito esse sangramento. A gente tem que tomar cuidado quando a gente faz a introdução da cânula na artéria femoral, porque a gente tem que irrigar o membro para baixo, porque é muito comum isquemia, quando você não se preocupa com a irrigação do membro para baixo. E por isso que é tão importante esse controle também para prevenir sangramento dessa coagulação. O sangramento ele é muito mais preponderante nos pacientes que se utilizam da ECMO com o tórax, com o externo aberto, né? A gente sabe que o externo ele sangra bastante, a medula ela sangra muito, então aumenta muito expolir o paciente de uma forma maior. O tromboembolismo, obviamente, o sangue está passando por todo um conjunto ali, por um circuito de membrana, e se você perder esse time da coagulação, ele pode formar trombo e obstruir a sua membrana, e você começar a ter resistência e não conseguir manter fluxo, né? Normalmente, esse tromboembolismo, se você não infunde trombo no paciente, porque o trombo ele começa a ficar ali na membrana, então você não consegue dar fluxo, você fica com resistência, então você não consegue dar fluxo adequado, o que fica inefetivo, além de que a membrana também não consegue fazer a troca gasosa adequada. Então tem os problemas de canulação, como eu falei, a trombocitopenia induzida pela heparina e algumas especificidades com relação à ECMO venosa e vena arterial que nós vamos avaliar. Então, olha só para ver. Que sangramento pode ocorrer em até 30%, 40% dos pacientes, né? Então é importante a gente ficar sempre de olho nesse sangramento. Essa paciente especificamente, 66 dias de ECMO, eu rendo graças ao João, que está comigo, né, e no dia a dia. Várias foram as vezes que ele foi lá no hospital porque estava sangrando no sítio, principalmente aqui da veia jugular, apesar de ter sido punção, então ele dava um ponto aqui para poder diminuir. Porque com o tempo, com a manipulação, aquele orifício onde nós introduzimos a cânula, né, ele vai cedendo, então acaba retornando o sangue, né, e isso no paciente com tórax aberto, ele é muito mais difícil de você realizar, então, essa revisão da hemostasia. Então, se o sangramento é importante, sempre a gente tem que fazer a exploração para avaliar. No caso de sangramento está difícil, então você tem que repor plaqueta, vamos ver o número de plaqueta, vamos ver se precisa antifibrinolítico, pode, durante um pouco tempo, deixar um TCA menor aí, ou de 120 segundos, para que a gente tente resolver a questão dessa coagulação, desse processo, mantendo o fluxo alto. E mostrando uma foto aí de trombos ali no oxigenador de membrana. Algumas complicações relacionadas à canulação. Então, quando você introduz a cânula arterial aqui na artéria e você não reinfunde para a perna distal, e isso hoje a gente tem um NIRS para a gente conseguir avaliar o fluxo tecidual da perna para baixo, né? Isso é importante, a gente utiliza isso na cirurgia para fazer avaliação do fluxo cerebral, então a gente tem que usar da perna também nessas condições. A heparina, a trombocitopenia induzida por heparina, que é um problema que a gente sabe que pode acontecer. No caso da ECMO venosa, a gente sabe, né, da circulação cruzada, que eu falei no slide anterior. Existem algumas complicações da vena arterial, são complicações raras, mas pode acontecer, trombose cardíaca. O que acontece? Existe um fluxo retrógrado, eu falei, às vezes o coração está com uma função tão deteriorada que ele fica com sangue residual ali, e se você tiver parado, né, ou se a coagulação não estiver adequada, você forma trombo ali naquele coração. Existe, muitas vezes, em alguma condição que a gente chama de síndrome norte-sul, a função do coração do paciente ele vai melhorando, e ele começa a antagonizar com o fluxo retrógrado da ECMO. E aí, muitas vezes, você tem que mudar o sítio da canulação se você não tiver habilidade ou possibilidade de desmamar dessa ECMO. Só então para
estamos caminhando aqui para o final, né? Estou vendo o horário. Só em 2016, em janeiro de 2016, a Elso, ela fez um registro de todas as ECMOs que foram reportadas a ela. Então, grandes centros, todo paciente colocado em ECMO, existe um registro feito na Elso, que é colocado esse paciente, eles têm um follow-up desses pacientes. Muitos serviços que não são registrados na Elso, porque é um processo burocrático, tem um número de ECMO, né, que você tem que fazer para poder se registrar. Então, em 2016, contando aí neonatal, pediátrico e adulto, aproximadamente 73.596 pacientes tinham sido colocados em ECMO. Dando ênfase aqui no caso dos adultos, 19.331. Olha que interessante no pós-pandemia. Pulou de 73, né, esse foi em 2022, tá? Em outubro de 2022, para 198.623, né? Então, pouco mais de 6 anos, quase triplicou. Mostrando aqui que nos adultos, que era 19 mil, foi para 113 mil. Isso aqui, obviamente, entrou muito no contexto da pandemia, mostrando esse aumento exponencial da ECMO. E aqui nós vamos mostrar alguns trabalhos. Esse foi um trabalho importante, que foi o Caesar Trial, que pegou pacientes com doenças pulmonares SARA SARA grave, que foi randomizado, e eles viram que os pacientes que foram colocados em ECMO, eles tiveram uma sobrevida maior do que os pacientes que não foram colocados em ECMO, né? Esse trabalho aqui foi feito na Inglaterra, com relação aos pacientes que tiveram a infecção pelo H1N1, evoluindo para SARA grave, mostrando que os pacientes que foram submetidos a ECMO, eles tiveram uma sobrevida de 76%, enquanto o tratamento convencional de 49%. Isso foi publicado em 2011 no JAMA. E isso deu força, obviamente, durante o Covid, para o que a gente percebe que o resultado das doenças pulmonares, da SARA grave, é muito bom, né, nesses pacientes. O que se viu no COVID é que a inflamação do COVID era muito mais prolongada do que esses outros vírus normais, que a gente estava acostumado. Então, a gente teve o exemplo aí do nosso prefeito eleito, né, o Maguito, que ficou mais de 30 dias em ECMO e não conseguiu recuperar uma pessoa que era extremamente rígida, pulmão normal, não tinha comorbidades, e ele evoluiu com uma SARA grave do pós-Covid e não conseguiu recuperar, mesmo com mais de 30 dias de ECMO, né? Então, esse universo do ECMO na Covid se mostrou com a mortalidade maior do que com as outras doenças pulmonares. Esse aqui foi um estudo randomizado publicado em 2018 com pacientes com SARA grave, mostrando se a estratégia de ECMO em 60 dias teve diferença de mortalidade. Eles não viram diferença de mortalidade em 60 dias com os pacientes que foram colocados em ECMO com os pacientes que tiveram o tratamento convencional. Mostrando aqui que dos pacientes que foram elegíveis, eles conseguiram randomizar 249 e foram cada um para 124 para o grupo ECMO, 124 para o grupo convencional. E desses que foram para o grupo para tratamento convencional, 35 deles já tinham sido colocados em ECMO em algum momento. Então, mostrou aqui que a mortalidade em 60 dias não teve diferença, mas quando a gente vai para o endpoint secundário aqui, a gente vê que a mortalidade, a falha do tratamento nos pacientes do grupo controle, que foram pacientes com tratamento convencional, foi maior, né? Então, esse não era o objetivo primário do trabalho, mas mostra, então, que a ECMO tem, né? A mortalidade não foi maior e conseguiu aí um sucesso maior depois de 60 dias. Mostrando também que a ECMO ela pode ser utilizada em pacientes na situação de pré-parto, né? Periparto, na verdade, foi isso um estudo realizado pela Universidade de Colômbia em vários hospitais de Nova York, mostrando aí, durante 6 anos, eles avaliaram 16 pacientes com uma média de gestação de 32 semanas que foram necessárias a colocar em ECMO. Então, eles tiveram 88,9% de sobrevida e 77,8% de sobrevida do feto. E a conclusão desse trabalho é que a ECMO pode ser utilizada realmente com resultado favorável tanto para a mãe quanto para o feto. E apesar de ter um risco de sangramento, de trombose, o sucesso do procedimento supera, então, esses riscos. No caso
é um trabalho... Deixa eu só um pouquinho aqui, que tá tampando aqui uma... Não estou conseguindo ver aqui eu não consegui tirar aqui do meu espaço de ação aqui. Só um segundinho, bom. Então, mostrando aqui nesse trabalho, se serviços que têm um volume pequeno de ECMO, se ele consegue ter algum resultado semelhante a grandes serviços. Eles viram que realmente a mortalidade de serviços que colocam pouco ECMO é um pouco maior, mas não teve uma diferença estatística significativa. Ele coloca que, apesar, né, do pouco número de serviços, esses hospitais eles têm resultados aceitáveis e podem ser passíveis de realizar esse procedimento. É claro que sempre que um centro que realize isso com frequência, isso é melhor, né? Esse aqui mostrando um estudo randomizado publicado, né, falando no American Heart, mostrando se você implementar a ECMO como tratamento imediato, antes de se tentar o tratamento conservador, se mudaria, né, a mortalidade, e eles viram, eles randomizaram 117 pacientes, e eles viram que não teve diferença do composto morte, ressuscitação, quando comparado com um implante mais tardio da ECMO. Aqui está falando assim, você coloca a ECMO logo no começo, ou então você espera, tenta todo o tratamento possível e coloca a ECMO posteriormente. Porque o que acontece em muitos serviços que criaram uma rotina grande de ECMO, e eu tenho até um amigo que tem um serviço assim, por exemplo, na cirurgia cardíaca, o paciente sai da sala de cirurgia com uma dose que para nós não é nem tão incomum na nossa UTI, por exemplo, 0,3 microgramas de adrenalina, ele já coloca em ECMO. Mesmo se o paciente lá, se você tentasse ficar 12 horas com essa adrenalina e fosse desmamando, ele já coloca em ECMO, deixa 24 horas, desmama da droga e depois tira a ECMO aí por 24, 48 horas. Então, se tornou rotina. Esse trabalho é importante no caso do choque cardiogênico, para ver se realmente vale a pena, né, nesse universo aqui, colocar o paciente mais precocemente ou não. Não teve diferença de causa de mortalidade, mas você vê que nos pacientes que não colocaram, né, ECMO inicial, eles tiveram aí que colocar mais suporte de assistência posteriormente, ventricular. Esse trabalho foi um estudo multicêntrico, retrospectivo, para avaliar, e é esse universo importante para nós da cirurgia cardíaca. A gente sabe que a ECMO nos pacientes de cirurgia cardíaca, o resultado é muito ruim, e isso mostra, né, eles pegaram 19 centros que realizam muitas cirurgias, a gente vê que o percentual de ECMO utilizado é pouco, né? Então, você vê, em 2010, nesses centros operaram 16.777 pacientes, e apenas 0,24% dos pacientes evoluíram com choque cardiogênico pós-cardiotomia, que foram necessários colocar em ECMO. Mas você vê que a mortalidade chega a quase 80%. Em 2017, mostrando quase 3 vezes mais o índice de ECMO nos pacientes pós-cardiotomia e mostrando, né, um resultado melhor, né, menor que 60% de mortalidade. Então, mostrando essa melhora importante, o que, com experiência, obviamente, o resultado vai melhorando. Então, ele coloca que mostrou, né, que colocar ECMO nas pós-cardiotomia não aumentou a mortalidade, não incrementou, e, na verdade, os centros com experiência, inclusive, melhorou o resultado. E aí, o mais importante que ele colocou, que são alguns fatores de risco que a gente tem que considerar para pensar em implementar uma ECMO nesse universo de pacientes no síndrome pós-cardiotomia. Então, idade avançada, sexo feminino, cirurgias cardíacas prévias, doenças neurológicas perioperatórias, né? Então, o paciente tem um AVC relativamente recente, algum evento tromboembólico, cirurgias do arco aórtico e lactato arterial elevado. Então, esses fatores, eles aumentam muito a mortalidade para o paciente pós-cardiotomia. Então, eu vejo a ECMO como um dispositivo importante, assim, para a gente, numa condição de paciente extremamente grave, a gente tentar ainda um tempo hábil para poder recuperar esse paciente. Eu deixo aqui como algumas mensagens, né, que apesar do aumento, né, da ECMO, o uso ainda é menor que 1% dos pacientes admitidos no UTI, sempre a decisão
tem que ser tomada por um time, por uma equipe multidisciplinar, né, que é o ECMO Team, que tem que ter realmente educação continuada. A gente, no começo da nossa utilização, nós tivemos muita dificuldade com quem iria cuidar desse paciente nas 24 horas, porque a equipe era muito pequena, então fica quase inviável se você ficar trocando 24 horas. E hoje tem um time de perfusionistas aí treinados pelo Jeff, que são disponíveis para ficar 24 horas por dia, então isso melhorou muito, né? Essas decisões, elas têm que ser sempre conversadas. Então, a pergunta, início precoce ou um pouco mais tardio? Os serviços que têm uma experiência, eles não titubeiam em colocar em ECMO. Um amigo que opera muito criança grave, neonato grave, já fica uma ECMO montada 24 horas por dia na UTI, com um perfusionista à disposição 24 horas para ficar de plantão. A taxa de sucesso geral da ECMO, contando tanto a veno venosa quanto veno arterial, né, juntando, apesar da veno venosa o resultado ser melhor, a taxa de sucesso é entre 50% a 65%. É um precioso recurso para os pacientes muito graves, e no Brasil a gente precisa discutir muito isso com os planos de saúde, porque a partir do momento que a gente, e esse é um problema que nós tivemos já no nosso hospital várias vezes, quando você indica, esse paciente não tem tempo para ficar indo no convênio, pede para autorizar, aí nega, aí arruma uma equipe, então você indicou, você demora mais 3 dias para poder colocar, às vezes você perdeu o timing do paciente, então essas discussões têm que ser colocadas. E aí, realmente, a ECMO entra como uma luz no fim do túnel aí, em várias condições. Muito obrigado a todos, desculpa aí pela demora. Demorou nada, meu amigo, foi ótimo. A verdade, assim, é que o tema desperta muita discussão e eu vou abrir aqui para as perguntas da nossa audiência. Por favor, meus caros, fiquem à vontade, antes de eu fazer minhas colocações. Doutor Arthur, estamos ouvindo aí? Perfeitamente. Tá. Eu sabia que sim. Arthur, parabéns pelo conteúdo aí da aula. Realmente é um conteúdo bastante extenso, porque a ECMO continua aí cheia de discussões, né? Se deve, se não deve. E aí eu colocaria aí nesse pacote todos os dispositivos de suporte circulatório, né? Você, logicamente, trouxe um conteúdo muito mais amplo do que simplesmente o suporte circulatório, como as condições pulmonares, etc. Mas a gente que é um hospital de cardiologia acaba focando nisso e lembrando aí de outros dispositivos, como o balão, como o próprio Impella, né? E as discussões, elas vão e vêm, e a gente evolui pouco aqui no Brasil a respeito do implante. O que eu queria ouvir de você assim, é esse comentário no dia a dia. Você tem conhecimento de outros serviços, você citou agora no finalzinho o serviço lá que eu imagino seja da Beneficência Portuguesa, que o pessoal já deixa a ECMO pronto antes de começar a cirurgia. Você tem conhecimento desse dispositivo de ECMO ou de outros dispositivos de suporte no choque cardiogênico, que é uma realidade fatal e muito próxima da gente assim no dia a dia, de hospitais que já chegam e são submetidos a ECMO? A gente sabe do balão, um pouco menos do Impella, mas ECMO acho que é um pouco mais difícil. Eu queria saber se o pessoal põe ECMO assim no pré ou pós-angioplastia. Você citou também ao longo da aula questões das angioplastias complexas. Como é que o pessoal tem lidado com isso assim no choque cardiogênico, ou o ideal, né, antes do choque? Maurício, essa pergunta é ótima, porque assim, aí mostra talvez a distância nossa ainda dos grandes centros de excelência, onde eu falo isso nos Estados Unidos, que você já visitou vários serviços, lá eles não titubeiam em momento nenhum colocar o paciente em ECMO. Eles não têm dificuldade para colocar em ECMO, porque se tornou uma rotina tão comum para eles, porque você tem o ECMO Team, você tem o time que fica ali por conta disso. Hoje, no Brasil, no Covid, como colocou muito, no hospital que talvez tenha colocado mais isso no Brasil, foi no Einstein, em São Paulo, existe um time de ECMO que fica à disposição 24 horas por dia, tá?
É fácil você colocar numa situação de emergência, no pronto-socorro? Não. Nos Estados Unidos, como eu falei, nos serviços que chega muito paciente de trauma, doenças do coração grave, eles têm o time que coloca em ECMO no pronto-socorro. Quando eu fui fazer você vê que é uma distância. Quando eu fiz o curso da ELSO em 2014, durante a aula, um cara mostrou um vídeo na Alemanha, um garoto de 10 anos que afogou num lago, desceu um helicóptero, os caras colocaram esse garoto em ECMO na grama. Então, assim, eu acho que é um universo. Então, por exemplo, para nós, para nossa realidade, justamente pelas fontes pagadoras, eu acho difícil, mas seria ideal, por exemplo, num hospital de cardiologia, se fosse um mundo ideal, uma ECMO disponível no pronto-socorro, com ECMO team para ser acionado. O paciente chegou lá no pronto-socorro, parou, ressuscitação. Começou a parar, já chama o time da ECMO, imediatamente. 10, 15 minutos, 30 minutos, não já põe em ECMO. E vários serviços nos Estados Unidos são assim. Coloca na emergência. Eu conversei isso para trás com o Rodrigo, que faz muita época, que é isso que eu falei, que é muito amigo, e ele teve uma criança que ele operou, uma criança se eu não me engano, era 6 meses, foi de alta pós-cirurgia, estava no hotel lá do lado da eminência portuguesa, a criança com essas cardiopatias cianogênicas graves, né? O paciente começou a evoluir mal, a mãe assustou e levou para o pronto-socorro. Chegou no pronto-socorro, a criança parou. Eles colocaram a criança em ECMO no pronto-socorro. Aí você consegue, no caso, no universo infantil, você consegue colocar pela carótida e pela jugular. Então faz a cisão, põe as cânulas e põe ECMO. E aí você tem o tempo para decidir o que fazer, né? Só que isso a gente tem que ter um time bem treinado para fazer isso, né? E Só um disponível. comentário. Saiu agora, até está no nosso grupo lá do WhatsApp, um estudo que trabalhou com choque cardiogênico pós-evento, assim, e a instalação de ECMO. E nesse estudo da New England, eles colocam exatamente isso, a colocação da ECMO é pré-angioplastia. Então, está na sala de hemodinâmica, já chega com a ECMO para poder fazer o procedimento de recanalização. E esse estudo, por exemplo, ele mostrou que, a despeito da ECMO, a mortalidade girou na faixa de 48%, 47%. E não mudou em termos de quem usou ECMO e quem não usou, mesmo com instalação super precoce. Isso tudo está no nosso grupo. E o que chama atenção? O sangramento, por exemplo, foi quase 2,5 vezes maior no grupo ECMO do que o grupo que não usou ECMO, e a complicação, que você também mencionou, a complicação arterial também, foi 11 no grupo ECMO contra 2 e pouco no grupo convencional. Então, assim, complicação arterial. Então, a gente tem que levantar isso, porque, assim, você pega a maior revista científica do planeta que ainda coloca essa questão das taxas de mortalidade serem muito altas, é uma baita complicação que a gente lida, gira na faixa próxima de 50%, e que nesse momento, mesmo com a ECMO ultra precoce, não mudou desfecho, né? É difícil demais, esse tema sempre levanta essa discussão. Você vê naquele que eu apresentei lá no American Heart, mostrou que implementar precocemente e você implementar mais tardiamente no quadro de choque cardiogênico não mudou a mortalidade, né? E aí eu acho que aí vira aquela condição, até eu questionei, né? Você falou assim, pô, mas uma dose de droga que a gente usava tão habitual, vocês já estão colocando ECMO, né? Assim, não sei se é para a nossa realidade, pelo custo, pelo valor que é, você não vai colocar facilmente. Talvez nesses serviços assim, onde você tem isso à disposição e aí acaba acostumando, aí talvez a gente tenha que avaliar nesse contexto, nesses serviços tops aí, nem aqui que colocam, né? Mas na nossa realidade eu vejo muito distante. Então, se não houver outra pergunta, eu queria fazer um comentário, Arthur, que eu vi agora, semana retrasada, numa mesa lá no TCT, em São Francisco, sobre esse tema, mas, de novo, no contexto do suporte circulatório, do choque cardiogênico, do infarto agudo. E desde que eu entrei na medicina, tem essa discussão, né? Se melhora, se não melhora. Na época era com balão, depois o Impella, depois o ECMO, e se a gente não sabe se melhora um dispositivo versus o não dispositivo, sabemos menos ainda de um dispositivo versus o outro dispositivo, tipo Impella ou ECMO, no choque cardiogênico. Aí vai da expertise. O cirurgião tem a tendência de colocar em ECMO porque ele tem essa expertise. O hemodinamicista, o Impella, porque, em tese, tem essa expertise, tem essa facilidade. Mas onde é que eu quero chegar? A discussão lá era que talvez, porque todos os trabalhos chegam nessa conclusão aí, de que não muda a mortalidade.
né? A gente estuda, acha que não muda a mortalidade. Quem trabalha e faz, olha para alguns casos, como você demonstrou alguns aí, e naquele caso mudou. Para aquela pessoa mudou. Tá, mas e aí? Isso é custo-benefício? Aí vem a discussão econômica, etc. Mas, enfim, onde é que eu quero chegar? É num tema que você passou também na aula e que talvez seja o que pode mudar isso na próxima década, vamos colocar assim, que é descobrir o paciente que melhora. Então, a pergunta dessa mesa, e foi uma discussão belíssima, era: será que os estudos até hoje eles estão medindo mesmo a eficácia? Quer dizer, o trial, aí já é uma questão metodológica. O trial foi desenhado para ver se faz ou não a mortalidade, porque o trial, assim, colocou em ECMO, aí vai seguir se mudou ou não. Ninguém randomiza para ECMO, para Impella. Mas o que eles estão questionando agora foi o que você falou. Será que existe algum score, alguma medida, algum fator de risco que vai separar? Olha, esse aqui vai se beneficiar e esse aqui não vai se beneficiar. Então, você trouxe aí de uma maneira muito clara, e no que diz respeito à ECO, já identificamos populações que não vão se beneficiar. Né? Rapidamente, se eu me lembro aqui, mulher, e aí eu imagino que é pelo calibre do vaso, pelo estudo de coagulação, que é mais complicado, os extremos de peso, né? O grande obeso, também, mesma coisa, doença neurológica, a gente deduz por quê. Mas, enfim, é difícil imaginar que um paciente que chega agora no pronto-socorro, em choque cardiogênico, que até 2 horas atrás estava trabalhando, andando, ele não vai se beneficiar de um dispositivo desse, né? O difícil é a gente provar isso, mas, enfim, vamos seguir. E a última mensagem, por fim, é o nosso choque team, que uma hora a gente vai conseguir montar, né? Eu acho que uma das coisas também que chama atenção é que nem você mostrou muito bem na aula, que muda muito o conceito de muita gente, é que, por exemplo, na síndrome de desconforto, que é o que a gente lida na UTI com os pacientes graves, né? Na síndrome de desconforto respiratório, o cara espera o paciente afundar para pensar na opção da ECMO. E é exatamente ao contrário, quando você tem o paciente nas recomendações da ELSO mesmo, com a PFI, com a relação PO2 e FO2, que não esteja tão baixa, né? Então você não pode ter o paciente todo esculhambado para você introduzir ECMO. Ela é uma opção num quadro que você não esteja o paciente no fundo do poço. Isso é uma das coisas que mais eu vejo dificuldade, que a pessoa tenta tudo, muitos dias, e como você colocou, fica lá na ventilação, e nós, por mais que nós tenhamos uma experiência positiva, do ponto de vista de saúde pública, de custo, é muito complicado. Então, você tem que ter a noção, não estou dando conta de tratar, chamar ajuda nos universitários, no caso do time da perfusão da ECMO. Eu acho que isso é uma coisa que eu printei e mandei para os residentes, porque o tanto que o conceito é errado no dia a dia da assistência. O interessante, você vê que o time, né? Você coloca, olha só, uma relação, ele colocou uma relação PF abaixo de 50, por mais que 3 horas com todos os implementos já otimizados, prona, tudo, e não deu, em 3 horas você está indicado a ECMO. 3 horas. Depois você colocou o paciente em prona, já está com cortador neuromuscular, e nós mantivemos uma PF dessa baixa, a gente teria que colocar em ECMO, né, na recomendação. E justamente no paciente da vena venosa, né, o Juliano e Maurício, é que tem um resultado melhor. É o que tem resultado melhor do que do choque cardiogênico. Perfeito. E é mais fácil, Sim, em tese. Muito bem. Então, Arthur, muito obrigado. Não tenho certeza. Fala. Não, só o último comentário aqui, Arthur. Eu estou vendo aqui que o professor Juliano tem um lema que é to the moon, né? Eu estou vendo no fundo de tela dele aqui que ele já está no meio do caminho já. Ó. Cada vez mais incorporado. A vida está se baseando nisso. Assim que as coisas estão dando certo, é nessa jogada. Daqui a pouco eu venho de capacete. Muito bem, meus amigos. Vou agradecer a todos pela presença. Mais de 30 pessoas na sala. Sempre a nossa reunião muito bem frequentada pelos colegas do Brasil todo. Obrigado, Arthur. Sempre uma honra te ouvir, meu amigo. Obrigado, Maurício. Obrigado a todos. Até mais, pessoal. Um abraço.